Diferença entre vapor e gás. Eu talvez tenha tido um estranhamento conforme eu estava explicando isso daqui. Mas a verdade é que existe uma diferença científica entre a palavra vapor e entre a palavra gás. Vocês sabem, por exemplo, que quase todos os gases, não necessariamente modificando a temperatura, mas modificando até a pressão, ele pode se transformar, por exemplo, em líquido. Um exemplo bem simples que eu coloco para vocês é o GLP, aquele botijão de gás. GLP. GLP é o gás que é feito de petróleo, que é o gás de cozinha. O gás de cozinha, dentro daquela botija, ela está no estado líquida. Por isso que o nome é GLP, gás que é feito de petróleo. Por que isso ocorre? Porque o gás está em altíssima pressão dentro daquele recipiente. E isso é a parte legal. Porque quando você altera a pressão de uma substância, você pode modificar o estado físico dela. Por exemplo, aquele gás está na temperatura ambiente. Ele deveria ser gás, mas dentro daquela botija ele está no estado líquido. Ele só se torna gás de novo quando você coloca, quando você abre a válvula, ele vira gás, você acende para tacar fogo para fazer o feijão. Então, essa é a diferença fundamental. Existe um negócio que nós chamamos de pressão crítica e temperatura crítica, que futuramente nós vamos estudar mais detalhadamente dentro de soluções. Em resumo, ele fala, esse conceito teórico diz que existem substâncias que não importa qual pressão, qual aumento de pressão e temperatura tu faça, ela continua sendo gás nas condições que ela é gás. Ou seja, se você pega um gás e quando você aumenta a pressão dele, ele se transforma em líquido, ele não é exatamente um gás ideal, ou pelo menos um gás fisicamente falando, ele é vapor. Então, gás é um caso muito específico, tanto que nós, mais tarde, vamos estudar o que nós chamamos de gases ideais, ou gases perfeitos. Então, a água, no estado de... quando ela passa para o estado gasoso, nós dizemos que ela está no estado de vapor. Não porque ela não se comporta como gás, não é isso. É porque, se você pegar aquele vapor, pressionar aquele vapor, ele volta a ser líquido mais uma vez. Não é que é interessante? Então, dito isso daqui, nós falamos de vapor porque quando a diferença é que gás... Qual a definição de gás? Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar a parte resumida, tá, para você, só para lembrar mesmo. O gás é a substância que não altera seu estado de agregação ao sofrer variação de pressão ou temperatura. Críticas, né, a gente chama, né? Então é um caso bem especial. Então, a partir de agora, embora não seja incorreto falar estado gasoso, o correto nas provas que vai ser cobrado de vocês é estado de vapor. Ficou claro? Beleza. Terminamos essa primeira parte. Não é complicado, é bem simples mesmo. Deixa eu me explicar mais um detalhe aqui. Nós verificamos as passagens de fusão, eu expliquei rapidamente. O caso de evaporação, agora nós vamos ver o contrário, tá bom? Nós vamos ver o caso especial, chamado sublimação. Vamos ver agora.